Graça e paz, família Ibodantas e demais irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria que estamos iniciando mais um PPP, Pergunte para o Pastor, hoje, quinta-feira, 18 de junho. A pergunta de hoje é: Pastor, filhos de Deus e filhas dos homens, em Gênesis capítulo 6, quem são e como foi possível coabitarem-se? A pergunta, como vocês perceberam, está dividida em duas partes. Vejamos. O texto de Gênesis capítulo 6, de 1 a 4, nos diz: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles eram os heróis do passado, homens famosos. Veja bem, meus irmãos, alguns peritos e eruditos da literatura veterotestamentária chamam esse texto de mito quebrado e presumem que esse texto originalmente é uma explicação etiológica do aparecimento de gigantes na terra, mas, convém ressaltar, servia a um propósito diferente. Para esse texto temos basicamente duas linhas interpretativas. A primeira linha é que a expressão filhos de Deus se refere a anjos. É interessante notar que esta mesma expressão encontramos no livro de Jó, capítulo 1, verso 6, quando diz: Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Jó 2:1 diz: No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles para apresentar-se. E Jó, capítulo 38, 7, encontramos: Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Essas passagens, meus irmãos, se referem claramente a anjos. Portanto, de acordo com essa linha de pensamento, essa narrativa diz claramente que os anjos se casaram com as mulheres, isto é, com as filhas dos homens. E pode dar a entender que os nefilins, isto é, gigantes, foram seus descendentes, visto que a palavra nefilim é o particípio ativo plural do verbo cair. Então, meus irmãos, os decaídos ou decadentes estavam na terra naquela época. Como tal, meus irmãos, os anjos, eles poderiam se materializar. Por isso que essa narrativa não pode ser considerada estranha dentro do conceito judaico a respeito dos anjos. Temos, por exemplo, aquela passagem quando os anjos aparecem a Abraão. Eles conversam com Abraão, eles comem com Abraão. Outra passagem interessante desta materialização dos anjos, quer dizer, tomarem a forma humana, quando anjos vão até a Ló para anunciar o juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. E a aparência bela daqueles anjos, em forma humana, atraiu os moradores daquelas cidades, e eles tentaram justamente pecar
contra aqueles anjos, quer dizer, ter uma relação sexual com aqueles anjos. O que podemos, meus irmãos, entender então é que dentro dessa primeira linha interpretativa, filhos de Deus se refere aos anjos decaídos que optaram em viver na terra. Foram anjos que abandonaram o céu, vieram para a terra e eles mantiveram relações sexuais com as filhas dos homens. E como fruto dessa relação, ou dessas relações sexuais, temos a raça de gigantes, os Nefilins. Isso, meus irmãos, essa narrativa nós podemos encontrar no livro Pseudepígrafo de Enoque, do ano 200 a.C., do capítulo 6, verso 1 até o capítulo 7, verso 6. Também encontramos nos escritos do historiador Joséfo, na Septuaginta e também nos pais da igreja. Todos eles explicam filhos de Deus como anjos decaídos. Mas a segunda linha interpretativa desse texto, segundo outros comentaristas, é que a expressão filhos de Deus são os filhos de Sete, homens piedosos. E as filhas dos homens são as filhas de Caim. Então os homens piedosos, filhos de Deus, se corromperam com as filhas dos homens, isto é, as filhas de Caim. E esses comentaristas, eles refutam que a expressão filhos de Deus tenha referência a seres divinos ou a anjos decaídos. E podemos encontrar nessa linha interpretativa duas ressalvas, fortalecendo, ou como pontos fortes desta linha. A primeira, ainda que Moisés, autor do livro de Gênesis, tenha feito aqui uso de uma expressão que na pena de outros autores foi usada para descrever seres angelicais, esse termo jamais foi usado para descrever demônios. Parece extremamente estranho às Escrituras chamar um anjo decaído de demônio. Então, chamar esse anjo decaído de demônio filho de Deus é algo muito estranho nas Escrituras Sagradas. Ou também seria repulsivo e injusto que anjos não caídos tenham feito isso sem se tornarem culpados por suas ações ou sem alguma repreensão de Deus. É a primeira ressalva que encontramos dentro dessa segunda linha interpretativa da expressão filhos de Deus. A segunda, Moisés, como possível autor do livro de Gênesis, usa a expressão tomaram para si mulheres, que é usado, meus irmãos, normalmente por ele para a descrição de casamento. Gênesis 4:19 e Gênesis 11:29. Entretanto, se o texto tratar dos anjos se casando, essa informação então está em franca contradição com a realidade angélica, pois eles não se casam e nem se dão em casamento, conforme encontramos em Mateus 11:25, Marcos 22:30 e Lucas 20:25. Então, meus queridos, respondendo a primeira parte dessa pergunta sobre a expressão filhos de Deus, temos basicamente duas teorias. A primeira é que se trata de anjos decaídos, e a segunda teoria é que se trata dos filhos de Sete, homens piedosos. A segunda parte da pergunta diz: como foi possível coabitarem, isto é, os filhos de Deus com as filhas dos homens? Nas duas teorias apresentadas, há a sugestão de relação sexual entre os filhos de Deus com as filhas dos homens. Então essa coabitação foi plenamente humana, isto é,
uma relação sexual dentro da realidade humana. Os versículos 5 a 8 desse capítulo 6 do livro de Gênesis nos revela que, em virtude dessa relação perniciosa entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, isso gerou uma profunda tristeza em Deus em ver que a maldade e a perversão se multiplicaram na terra. Então, meus irmãos, Deus toma a decisão de aplicar o seu juízo, que é o dilúvio. E o dilúvio, com certeza, é um outro tema bem interessante para tratarmos em outra ocasião. Na próxima quinta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui tentando responder mais uma pergunta. E você pode fazer a sua pergunta mandando-a para o meu WhatsApp 79999760798. Envie sua pergunta e terei o maior prazer em tentar responder. Que Deus continue os abençoando.